A série Imagens do Universo tem destacado a influência do observador isolado sobre o sentido de algumas forças que atuam no interior do espaço-tempo. A maioria das opiniões vigentes nos diz que o universo possuiria somente um lado, o de dentro. É que cada um de nós seria parte integrante desse movimento interno de expansão que teria se estabelecido depois do Big Bang. Nada existiria fora daqui. Com isso, a antigravidade, que deveria impulsionar a expansão, não existiria na prática ou seria uma força fictícia. Ela teria o seu lugar tomado por uma energia também misteriosa, chamada escura. Para a ciência, via de regra, tudo que existe é o que se pode medir diretamente. Isso não deixa de ser uma questão de pontos de vista, porque é a nossa memória que dá sentido aos eventos externos, embora os mesmos não estejam na dependência do que pensamos a seu respeito. Provavelmente, a nossa memória é que estaria estabelecendo o conceito de lados para o universo. O que pode ser lembrado, neste caso, dependeria do tempo no passado e ficaria do lado de dentro da nossa dimensão observável. A lógica pressupõe que o universo não deveria ter lados, pois a existência de um lado de dentro estaria vinculada, necessariamente, à existência de um lado de fora. É o que acontece com um caixote qualquer. Acredito que o universo seja uma fonte inesgotável de energia e de informes disponíveis fora do espaço-tempo, e que, de alguma forma, nós poderíamos beber dessa fonte, por dela sermos partes integrantes. Por algum motivo inexplicável, estaríamos separados do universo primário pela dimensão do tempo. Isso nos impediria de interagir com a matéria em tempo real, no aqui e agora, o que é assegurado pelo princípio da incerteza de Heisenberg. Para ser avistada, uma partícula precisa antes ser iluminada, processo que perturba a sua posição ou a sua velocidade. Por outro lado, o tempo é quem determinaria a nossa individualidade, colocando-nos numa forma de isolamento ilusório, mesmo estando no meio das multidões. Essa individualidade se manifesta, também, na elaboração dos textos contidos nos livros sagrados. Muitos deles demonstram que os seus redatores tiveram verdadeiros insights ou intuições, que eles mesmos não saberiam explicar a origem. A visão humana dos fatos também demonstra que os autores desses textos não tiveram como evitar a contaminação das mensagens, pelo próprio ponto de vista. É que, para ganhar sentido, precisamos confrontar qualquer informe que nos chega, com os padrões e estereótipos que temos armazenados na nossa memória. O sentimento da culpa, por exemplo, é inerente à natureza humana e fica evidente em muitos textos bíblicos, como é o caso do livro do Gênesis. A descrição da imagem da expulsão de Adão e Eva do paraíso seria um bom exemplo de contaminação de um insight. O exílio forçado de Adão e Eva é considerado como uma forma de punição divina, mediante desobediência. Como tudo depende de pontos de vista humanizados, o meu é de que a cena, transcorrida no paraíso, deveria ficar restrita ao significado do processo de tomada de consciência, por parte do ser humano. Nada teria a ver com culpa, e com punição. Até mesmo para tentar entender a cena do paraíso, você teria que se livrar da culpa, pois iria cometer o aparente sacrilégio de tentar penetrar na mente de Deus, atitude que a maioria dos físicos julgaria ser perfeitamente natural. Ainda bem que não estamos no tempo da Inquisição.
De qualquer forma, Deus teria criado um paraíso de delícias, que até a cena da tentação de Adão e Eva pela serpente, não servia para nada. Para solucionar o problema, Deus teria resolvido presentear o ser humano com uma consciência. Com isso haveria, na imensidão do paraíso, alguém que finalmente pudesse admirar a sua obra, mesmo que o fizesse sempre com atraso. A outra interpretação do texto bíblico, pela qual a tomada de consciência adviria de o casal ter cometido o pecado de comer do fruto da árvore da vida, comprometeria a lógica. Vamos supor que você estivesse vivendo, à mesma época, em um lugar qualquer da Terra, sem ter a menor noção do que estaria ocorrendo à sua volta, e sendo guiado apenas pelos seus instintos primários. Sem ter consciência da sua própria nudez, como você poderia fazer uma escolha entre pecar e não pecar? Os indícios da tomada de consciência, por parte do casal citado, ficam evidentes no diálogo a seguir, e que consta do livro do Gênesis. Viu a mulher que o fruto da árvore era bom para comer, e tirou o fruto dela e o comeu. Depois, deu ao seu marido que também comeu. E os olhos de ambos se abriram e, tendo conhecido que estavam nus, coseram folhas de figueira. E o Senhor Deus chamou por Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz e tive medo, porque estava nu, e escondi-me. Disse-lhe Deus: Mas, quem te fez conhecer que estavas nu? A perturbação, gerada pela consciência da nudez, seria plenamente compensada com o encantamento que teria se seguido, quando, retirado o véu de sobre os seus olhos, Adão e Eva puderam contemplar a magnitude e o esplendor da criação. Assim, a expulsão do paraíso estaria mais para uma bênção divina do que para uma punição. Se o paraíso fosse um nome emprestado para um universo estacionário e sem tempo, isto é, sem memória, talvez você tivesse que ser expulso dali, para poder ter noção do que estaria acontecendo à sua volta. Isso não implicaria em que você tivesse que sair, fisicamente, do lugar que ocupasse no espaço. Esse novo lugar fictício, tridimensional pelo acréscimo do tempo, seria como uma antessala do paraíso, uma bolha temporal, então chamada de espaço-tempo. Conforme o texto bíblico, para evitar que mesmo no exílio, Adão esticasse o braço e pudesse alcançar o fruto da árvore da vida, Deus teria colocado um anjo à entrada do paraíso, portando uma espada cintilante. Isso deixa clara a condição do exílio temporal do ser humano e, ao mesmo tempo, revela que o paraíso estaria ao nosso alcance, aqui e agora. O espectador deve ter em mente que estou apenas manifestando um ponto de vista alternativo, sem compromisso com a verdade. A partir da nossa tomada de consciência, o início da contagem do tempo teria passado a estar sempre na nossa posição, e não na posição dos astros, agora distantes, e sendo observados no espaço-tempo, através das suas imagens. É a nossa memória temporal que dá sentido ao que está do lado de fora, e que avistamos sempre com atraso. Ao expulsar Adão do paraíso, Deus o teria colocado sobre o marco zero do tempo e no centro do universo observável. É bem verdade que teria feito o mesmo com Eva, com a galáxia de Andrômeda, com a Via Láctea e com tudo mais. Dentre todos os corpos centralizados, no entanto, somente Adão e Eva, agora dotados com uma memória, poderiam ter noção do que estaria acontecendo ao seu redor. A ideia de que tudo o que houvesse no exílio temporal teria que estar sobre o centro, como é o caso dos planetas, das estrelas e das galáxias, poderia explicar o insight que teria dado origem à teoria do Big Bang. A inversão temporal, associada ao colapso gravitacional de toda essa massa, concentrada num pequeno ponto do espaço, explicaria a natureza negativa da energia potencial elástica, que iria acompanhar o movimento expansionário.
O espaço-tempo, neste caso, teria que ter resultado de uma espécie de implosão. No entanto, o estar sobre o centro é uma característica peculiar apenas de quem pode emitir o seu ponto de vista. Todas as galáxias poderiam ocupar o seu próprio centro, mas não teriam como saber disso. Portanto, ao ocupar o centro que seria destinado à singularidade, o observador passaria a conter o espaço-tempo como um movimento intrínseco. Como a dimensão temporal seria a única responsável pela superposição das ondas de luz, que resultará na formação do cone de luz do passado do observador, o tempo é que desdobraria instantaneamente o buraco negro, ou o centro ocupado pelo observador, permitindo o virtual distanciamento entre as galáxias. Esse tipo de Big Bang nada teria a ver com uma explosão, uma vez que tudo que o observador passou a ver, agora de forma instantânea, já estava lá anteriormente. A única descrição geométrica que permite colocar todas as galáxias no centro do universo é a de um espaço com apenas duas dimensões, ou seja, com largura e comprimento. O tempo não faria parte desse tipo de universo. Por isso, mesmo que existisse fisicamente, o paraíso não poderia ser apreendido pela nossa memória.